maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Esse é o nosso Deus, aleluia, que foi preparar um novo céu e uma nova terra. Nós vamos meditar um pouco da palavra de Deus e, como já falei aqui, o mês de março é o mês que comemora o Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março, terça que vem, né? Então, nessas quartas-feiras, nós vamos falar um pouco das mulheres da Bíblia. E eu quero que você medite comigo, preste bastante atenção. O nosso Deus, ele é especial. O nosso Deus faz coisas que nos deixa muitas vezes, né, tão assim, de boca aberta, de ver as coisas que ele faz. São demais. Deus, quando criou todas as coisas, aí ele criou o homem, depois ele resolveu criar a mulher. E da antiguidade, né, tudo que se fazia, até na época de Jesus, quando fala que Jesus alimentou 5.000 homens, ali tinha 5.000 homens que eles contaram, não contavam as mulheres, as crianças, né? As mulheres sempre eram deixadas num tempo de não contar, as mulheres eram mais reclusas, tudo com a mulher era diferenciado até a época de Jesus. E hoje eu quero meditar com você num livro da Palavra de Deus que leva o nome de uma mulher. Olha que interessante, Lá no Velho Testamento, nós vemos um livro lá da Palavra de Deus que leva o nome de uma mulher, a Ruth. E muito mais ainda, que vocês vão ver aí ao longo do que vamos conversar um pouco sobre esta mulher. A Bíblia fala, né, abre o livro de Ruth, dizendo que havia uma fome, lá os juízes julgavam e estava tendo uma fome lá na terra, lá em Belém. E um judeu, Elimeleque, casado com Noemi, pai de 2 filhos, Malom e Quilion, ele estava ali com seus filhos, sua esposa, e estava tendo uma fome na terra. Então, ele teve uma situação difícil, ele falou, já sei, vou pegar minha família e vou peregrinar, porque a fome aqui está crescendo e nós não vamos sobreviver, então ele saiu para peregrinar com essa família. E ao longo do caminho ele foi indo e parou lá nas terras de Moabe. Aí ele para ali nas terras de Moabe, ali, então ele consegue ter habitação, formar as coisas, ir crescendo, e foi passando o tempo, e aí chegou o momento que Elimeleque partiu, ele morreu, e ficou a Noemi com seus 2 filhos ali, que era o Malom e o Quilion. E a Bíblia fala que o Malom e o Quilion, eles casaram com mulheres moabitas, estavam habitando ali nas terras de Moabe e casaram com mulheres moabitas, com a Orfa e com a Ruth. E foi passando o tempo e daqui a pouco morre Malom e depois morre Quilion. E aí a Noemi ficou muito ali triste, muito, porque o seu marido havia falecido, seus filhos, e aí ela ouve falar que lá na terra dela, lá em Belém, voltou a ter comida. Então ela olhou toda aquela situação e falou, puxa, meu marido morreu, meus filhos morreram, e como eu disse, as mulheres, elas não eram contadas, elas dependiam de ser casadas ou ter filhos para poder sobreviver, e ela se viu ali numa situação, então ela disse, olha, melhor que eu volte para minha terra. E ela pegou as suas 2 noras e disse, olha, vocês podem voltar para as suas parentesas, né, para os seus parentes, voltem, e eu vou para a minha parentela, eu vou buscar continuar minha vida lá, e vocês fiquem aí com os seus parentes. E aí elas falaram, não,
nós vamos ficar com você. As duas falaram, vamos ficar com você. Aí a Noemi falou, não, eu não tenho mais como. Vocês vão esperar, porque era um costume da época. Ainda Noemi poderia ter um filho. Se a Noemi tivesse mais filhos, elas casariam com os outros. Mas ela não tinha. E ela ainda poderia engravidar, o filho crescer, para daí casar com aquelas duas. Ela falou, mas vocês não vão esperar tudo isso? Para quê? É muito tempo, não precisa. Ela as deixou livres para voltarem para suas famílias. E ela falou, volto para minha parentela, lá para Belém, para as minhas terras, e vou continuar minha vida lá. Então choraram, aí a órfã despediu e foi embora. Mas a Ruth, ela disse não. E ela falou, sua cunhada já foi embora. Noemi falou para ela, vai embora, Ruth, vai, toma seu caminho. Ela disse não. E eu quero meditar com você o que ela disse, que é muito, muito forte. Por isso hoje o nosso tema é escolha. E que escolha certa fez Ruth. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Depois de tudo isso, de toda essa situação, olha o que diz Ruth naquele momento. Disse, porém, a Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que palavras fez a Ruth para a sua sogra. Não me mande embora, não faça isso, porque eu vou ficar com você. Aonde você for, eu irei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Olha, nós vemos aqui que Ruth, ela conheceu o Deus de Noemi. Ela conheceu o Deus da sogra dela e ela viu que esse Deus era poderoso, que valia a pena seguir esse Deus. A órfã não, a órfã falou, tá bom, Noemi, você quer? Então eu vou para a minha parentela. Os moabitas, eles tinham outros deuses, eles não cultuavam a Deus verdadeiro. Mas a Ruth, ela que teve uma experiência com a Noemi, com a família, né, da Noemi, ela conheceu o Deus dos deuses. E ela disse, olha, aonde você for eu irei, o seu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Como é bom escolher certo. A Ruth escolheu servir o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ela disse, vou com você. Aí a Noemi, diante de tudo aquilo, percebeu, preciso de água, percebeu que ela estava realmente decidida e falou, então vamos embora. E foram para Belém. Resolveu então voltar, chegar lá em Belém. E é interessante, né, que quando elas retornam lá, chegam em Belém, a Noemi chega com a sua nora, e aí todos começaram a falar, ué, essa não é a Noemi? É aquela que era esposa do Elimeleque, o seu marido faleceu, os seus filhos faleceram, ficaram todos, né, vendo ela. E aí a Noemi diz uma palavra tão forte, que está registrado na palavra de Deus. Ela diz, olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara,
porque eu estou amarga. Deus me deu amargura. Ela estava muito triste, porque ela tinha perdido seu marido, seus filhos, ela tinha perdido toda a essência, ela estava assim, sentindo uma amargura no seu coração, uma tristeza. Veja como foi importante, né? A Ruth estar com ela. Porque a sua sogra estava ali acabada. Ela disse, olha, me chame de Mara, eu estou amarga. E ali, então, elas foram ficar num lugar, acharam um lugar para estar. E logo no dia seguinte, a sua nora, a Ruth, ela então viu que elas estavam ali, as duas sozinhas. Ela disse, vou colher espigas, né? Ela falou, vou arrumar o emprego. Nós vemos que a Ruth, ela é uma mulher de atitudes. Ela escolhia as coisas certas. Escolheu estar ao lado da sua sogra e agora ela escolhe ir trabalhar. Eu vou colher espigas. E a sua nora diz isso, vai. E vai lá, procura onde e vai colher as espigas. E lá foi a Ruth. Irmãos, o nosso Deus, Ele, como eu disse, faz coisas que nos surpreendem. A Ruth foi colher as espigas, foi trabalhar. E quando ela foi lá para fazer, aí fizeram lá, selecionaram e ela acabou caindo no campo de Boaz. E ali colheu as espigas, foi um dia bom, trabalhou bastante e daqui a pouco chegou o dono, o Boaz. E o Boaz, ele era parente do sogro dela que havia morrido. Ele era parente do Elimeleque. E quando ele chegou nos seus campos lá, vendo, né, todos os trabalhadores, viu ali perguntou para os seus servos, quem é esta daí? Aí falaram, esta é a nora lá da Noemi. A Ruth, ela veio aqui para colher as espigas. E aí então ele sabia da história que havia acontecido, sabia que ela estava ali, que eles eram parentes, então disse, olha, cuidem bem dela, todo mundo trate muito bem dela, pediu que nenhum servo a tomasse, cuidasse dela, e ela ali trabalhou muito bem, e ao final do dia até, na hora de comer, deram comida para ela, deram alimentos, e aí ela falou, mas por que você está me tratando tão bem assim? Ele falou, olha, porque eu soube de tudo que você fez para sua nora, da sua ótima atitude que você teve para com ela. Você é uma pessoa que merece ser reconhecida. E aí depois ele disse até para os seus servos, joga mais espigas aí no chão para que ela colhesse mais. Ela foi bem-aventurada. Veja, uma escolha, uma atitude certa que ela teve em escolher servir ao Deus dos deuses. Ela pôde ser ali próspera no seu caminho. Deus abriu as portas de uma maneira especial. E ao retornar para casa, ela levou então para sua sogra, levou comida e explicou para sua sogra tudo o que havia acontecido, né? Que ela tinha sido ali bem aventurada, teve um dia muito bom, teve alimento, levou para sua sogra. E aí a sua sogra falou, ele é nosso parente. Você, então, a partir de agora, você não vai colher em nenhum campo de outras pessoas, a não ser de Boaz, porque ele é da nossa parentela. Faça isso. Faça desta forma. E assim foi a Ruth trabalhadeira, indo lá, fazendo. E aí, então, a Noemi teve um pensamento, falou, puxa, eu preciso ajudar a Ruth, pois ela foi tão solícita comigo, ela veio comigo, ela está me ajudando, né? Então a Noemi falou, puxa, o que eu preciso fazer para que a Ruth se saia bem também, agora tem uma família? Então ela chamou a Ruth e falou, Ruth, olha, é o seguinte, você vai fazer tudo o que eu te mandar, porque o povo judeu tinha
costumes. O povo de Deus sempre teve costumes, sempre Deus deu para eles as formas que eles deveriam agir, né? Desde os 10 mandamentos, os costumes, as doutrinas que eles seguiam. E os moabitas não tinham esses costumes de ter um remidor. Boaz, ele era da família do marido da Noemi que tinha morrido, então era costume, era o que se devia fazer, que aqueles da família tinham que acolher aquelas que ficaram viúvas, aqueles que eram da sua família. Isso chamava remidor. Eles a tinham por mulher para que elas pudessem ter uma vida, né? Ter uma prosperidade ali, um continuar da sua vida em ter as coisas para viver, sobreviver. E aí então a Noemi chamou Ruth e falou: olha, você vai fazer tudo o que eu te fizer falar. E veja, a Ruth sempre com as atitudes de obedecer a sua sogra, de seguir o que ela fazia, porque ela via que a sua sogra era uma filha de Deus, era uma mulher que seguia um Deus verdadeiro. Então ela ouvia as palavras da sua sogra, porque ela sabia que bem-aventurados eram aqueles que obedeciam a esse Deus. Então a sua sogra disse para ela: olha, você vai lá e deixa ele, né, na hora do banquete, vai estar na hora do banquete comendo tudo, e depois você fica só de olho na tenda que ele entrar. Aí você vai depois lá e descobre os pés dele, fica lá aos pés dele. Era assim que fazia, era o costume da época. E a Ruth, ela não tinha esse costume lá no povo dela, mas ela obedeceu a sua sogra, fez tudo como que ela deveria fazer, ela obedeceu. E olha o que diz lá em Ruth, no capítulo 3, versos 8 ao 11. Capítulo 3 de Ruth, 8 a 11. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes querer pobre ou querer rico. Agora, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha só, Ruth fez o que a sua sogra mandou. Ao meia-noite, o Boaz se estremeceu por ver uma mulher ali aos seus pés, mas ela se apresentou, que ela era da família dele, e aí ele viu que ela fez uma bem-aventurada coisa, melhor do que a primeira, de que ter escolhido ficar com a sua sogra. Agora ele achou que ela fez uma coisa melhor ainda, porque ela foi lá, ela não escolheu nem rico, nem jovem, nada. Ela foi atrás de um remidor, seguir o costume, a tradição. E ele falou: olha, você fez tudo certo, pode deixar. E aí ele foi atrás, porque tinha um na frente para ser remidor dela. E conforme a tradição, ele foi falar com ele, e aquele lá disse: não, eu não vou fazer isto, pode ficar para você. Você tem a vez agora. Então Boaz foi lá e pegou, tomou todas as tradições e tomou a Ruth por esposa. E olha só o que diz, coloca aí do versículo, capítulo 4, do 13 ao 17, de Ruth. Olha o que diz para mim e para você. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth e lhe foi por mulher, e ele a possuiu. E o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi:
Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obede. Este é pai de Jessé, pai de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Que coisa maravilhosa aconteceu aqui nesta passagem que lemos. A Ruth, ela foi bem-aventurada, obedeceu a sua sogra, fez tudo o que devia. E aí Boaz, então, fez a tradição que era do seu povo. Ele foi remidor dela, casou com ela, e aí ela teve um filho. E simplesmente ela foi o quê? A avó de Davi. Vocês leram comigo? Ela teve um filho e o seu filho chamou Obede. Obede é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Olha como Deus é surpreendente diante daquelas que estavam numa situação tão difícil, tão triste. A sua sogra chegou lá dizendo: ó, me chama de Mara. Não, eu tô amarga, a situação estava tão triste. Mas Deus transformou a história delas em algo muito especial. Por isso estamos aqui no ano de 2022, que é o ano de uma nova história. Mesmo se você estiver, tal qual a Noemi aí, se sentindo amarga ou amargo, né, numa situação difícil, Deus pode mudar a sua história. Basta você escolher certo. Faça como a Ruth, escolha servir ao Senhor, escolha seguir o Deus dos deuses. A Ruth abandonou os deuses dos seus pais. Ela falou para a sua sogra: não, eu vou com você, o seu povo é o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E veja como a Ruth foi agraciada. Ela se tornou avó de Davi. Ela tem um livro na Bíblia, a Bíblia Sagrada. Tem 66 livros e nada mais, nada menos do que leva o nome de Ruth, de uma moabita. Esse é o nosso Deus. Ele não faz acepção de pessoas, ele acolhe as pessoas, ele está sempre pronto a dar um novo, como ele deu para Ruth, para Noemi, ele deu um novo para elas, uma nova história. Por isso o Senhor está nos chamando, né, para segui-lo, para fazermos como a Ruth, tê-lo como Deus. Ele é o nosso Deus, ele é o Deus da minha vida, o meu Deus que faz uma nova história, que abre caminhos. Veja tudo que ele fez para Ruth, porque ela escolheu o certo, segui-lo. Ela escolheu obedecer, ela seguiu os princípios do Senhor e Deus a abençoou de uma forma esplêndida e ela se tornou a avó de Davi. É bênção sobre bênção quando nós escolhemos seguir ao Senhor, quando nós colocamos no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, que Ele é o nosso Deus e a Ele vamos seguir. Ele faz coisas que nos surpreendem. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus, que faz coisas lindas, que traz novas coisas quando nós buscamos a Ele, nos entregamos de todo o coração e dizemos: Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus e a Ti eu seguirei. Eu escolho segui-lo.